O Japão está se rearmando? Preocupante, não é? O país iniciou o maior programa de armamento desde a Segunda Guerra Mundial. Mas por quê? Esta parte da Ásia entrou num contexto geopolítico cada vez mais complexo, marcado por rivalidades crescentes, nomeadamente com a China. E é por isso que hoje convidamos você a compreender as razões desta decisão e suas consequências. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, o exército japonês é dissolvido, chocados com as atrocidades da guerra, nomeadamente os desastres de 2 bombas atômicas. Os japoneses quiseram virar a página, querem ser exemplo do pacifismo para que o país se desarme. Em 1947, um artigo número 9 ocupou um lugar importante na Constituição japonesa, intitulado Renúncia à Guerra. Explica que o Estado não se reconhece sem direito de beligerância, portanto, não há exército. No entanto, em 1954, as forças de autodefesa japonesas foram criadas. Em 1992, soldados como forças de manutenção da paz foram enviados para o Camboja. Assim permaneceram até 2014, quando o rearmamento se tornou uma realidade devido às tensões com a China. O governo de Shinzo Abe decidiu revogar o famoso artigo 9. No entanto, a nação mantém 3 princípios importantes, a saber: não desenvolver, não possuir e não trazer armas nucleares para o território. As forças de autodefesa marítima japonesa somam 44 mil homens. Está equipado com 4 destroyers de helicóptero da classe Yuga, JDS Yuga, JDS Ise, JDS Izumo e JDS Kaga, mas também cerca de 20 submarinos e 9 fragatas, bem como 7 contra-torpedeiros, 3 classes Asahi e 4 tipo 119DD. O Japão posicionamento assim como a 6ª frota mundial, atrás dos Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. A Força Aérea Japonesa de Autodefesa, por sua vez, conta com 45.600 homens e mais de 1.590 aeronaves, incluindo 300 aeronaves de combate, os F-15 e os F-35. Quanto às forças terrestres, em 2016 eram 157 mil. No total, as forças de autodefesa teriam 247 mil soldados e 48 mil reservistas, o que torna a nação japonesa a 24ª em ranking mundial no tamanho. Enquanto o Japão limitou seus gastos militares ao limiar simbólico de 1% do seu PIB, a tensão aumentou ainda mais com o conflito na Ucrânia. Desde então, o Japão decidiu aumentar o orçamento da sua defesa para 2% do seu produto interno bruto até 2027, mesmo sendo a 3ª maior economia do planeta. No entanto, o país ocupa o 3º lugar em termos de gastos militares mais elevados, atrás dos Estados Unidos e da China. O Japão explica que quer colocar alerta contra a pressão à China, mas o que isso significa? Nos últimos anos, a China tem modernizado as suas forças armadas e colocado cada vez mais pressão sobre Taiwan. A situação entre China e a ilha é complexa. O Reino Médio considera que Taiwan é parte integrante do seu território. Em 1949, Taiwan tornou-se um país independente. A nação chinesa não tolera isto, portanto procura reunificar o país. Taiwan ocupa uma posição estratégica no Mar da China Oriental. A ilha protege várias rotas marítimas importantes no confronto chinês, permitindo ao país vizinho importar petróleo e outros produtos essenciais. Países como o Japão são, portanto, muito dependentes dela. O controle da ilha permitiria, portanto, à China reforçar a sua posição na região e dar-lhe um melhor acesso ao Oceano Pacífico. No entanto, isso teria um problema real para a nação japonesa. A China, por seu lado, investe pouco mais de 2% do seu PIB no orçamento militar. O país continuou a modernizar o seu exército. Por exemplo, as suas capacidades navais são agora tão avançadas como a dos Estados Unidos. No entanto, há apenas alguns anos o país estava atrasado. O mesmo acontece no lado aéreo. O Reino Médio possui 2.800 aeronaves. Quanto ao seu exército terrestre, é composto por 975 mil homens. A Coreia do Norte é outro país que não deve ser esquecido. O aumento dos seus testes nucleares e balísticos preocupa muito a nação japonesa. Acredita-se que a Coreia do Norte tem a capacidade de atacar com armas nucleares montadas em mísseis balísticos. O Japão, portanto, quer se proteger. Em 2021, o novo primeiro-ministro japonês anunciou que queria aumentar o orçamento militar até 2027. Está prometendo que este valor duplicará dentro de 5 anos. A pesquisadora Valeria Niket explica que esse gesto deve garantir que permaneçam bem ancorados na região. O simbolismo de um orçamento de 2% é um desses gestos. Este é o maior aumento nas despesas militares desde 1945. O objetivo é ter todas as capacidades necessárias para um contra-ataque. Isto inclui a compra de mísseis de longa
largo alcance capazes de atingir navios de guerra e alvos como a China e a Coreia do Norte. O primeiro-ministro acrescentou: "Esta é a minha resposta a todos os desafios de segurança que enfrentamos agora." Em 2020, foi anunciado que até 2030, um novo caça 100% japonês deveria ver a luz do dia. Embora o país seja um dos maiores compradores de aeronaves americanas no mundo, o arquipélago deseja conquistar independência no domínio da aviação militar. Em 2022, é anunciado que essa aeronave verá a luz do dia graças à colaboração entre Japão, Reino Unido e Itália com um programa denominado Global Combat Air Program, GCAP, uma novidade para o Japão que poderá beneficiar das tecnologias de ponta dos seus parceiros. Batizado de F-3, muitos mistérios ainda pairam em torno desta aeronave da nova geração. No entanto, sabemos que a produção deverá começar por volta de 2030 e que um protótipo deverá ser implantado até 2035. O projeto será executado pela britânica BAE System e pela italiana Leonardo. Do lado japonês será o conglomerado Mitsubishi, anteriormente denominado Zaibatsu. Já era um ator importante no complexo militar industrial japonês antes do final da Segunda Guerra Mundial. Esta não é a primeira vez que o Japão lança um protótipo japonês. Em 2016, o X-2 Shinshin foi revelado. Também foi desenvolvido pela Mitsubishi, focado na guerra furtiva e eletrônica, mede 14 metros de comprimento e 9 metros de largura. Além disso, seu projeto deverá ser utilizado no desenvolvimento de aeronave F-3. Apresenta vetorização de empuxo tridimensional. Isso significa que é controlado por 3 palhetas localizadas em cada bico. Do lado dos controles elétricos de voo, optou-se pela utilização de fibra óptica em vez dos cabos tradicionais. O objetivo aqui é alcançar uma maior taxa de dados e imunidade a perturbações eletromagnéticas. Este dispositivo também possui uma antena de radar ativa, bem como uma tecnologia chamada função de auto-reparo dos controles de voo. Deve permitir que o avião detecte automaticamente se houver danos nos lemes da aeronave. Será então possível ajustar o uso das superfícies de controle para permitir que a aeronave pouse sem problemas. A nação japonesa espera fortalecer as suas relações com estes aliados, europeus e americanos, mas também estabelecer-se como uma importante potência militar. Vemos, portanto, que o Japão, ao lançar o seu programa de armamento mais ambicioso desde a Segunda Guerra Mundial, procura se proteger-se, mas também afirma-se na cena internacional, especialmente contra a China e a Coreia do Norte. Assim, manter o equilíbrio entre esses diferentes países torna-se um grande desafio para a diplomacia internacional. Mas será isto suficiente para garantir a estabilidade da região e, acima de tudo, a independência de Taiwan?